Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Veja, Neemias está lá tranquilão, no Palácio Real. A cidadela de Suzã é aquela que tinha aquelas muralhas fantásticas, tinha os jardins suspensos da Babilônia. Ele era copeiro do rei, comia das iguarias do rei, bebia. Ou seja, vida mansa, né? Tranquilidade total e absoluta. Mas ele pergunta para o irmão dele, como é que vai o pessoal lá em Judá? Ele demonstra empatia, né? Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Notícias ruins, né? Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Aí ele faz uma oração a Deus. Mas o que eu queria ressaltar aqui, veja, empatia. Ele teve empatia. O que é empatia? É colocar-se dentro do problema do outro. Em, preposição dentro, né? Em português é em também. Pathos, em grego é paixão, sofrimento, dor. Você vai no patologista, é um mal, é aquele que estuda os males, né? Estuda as doenças. Então, empatia é aquele que se coloca dentro do sofrimento do outro e aí ele vai reagir de acordo com essa posição que ele se colocou. Portanto, é diferente de apatia, antipatia e simpatia. Olha que interessante. Em português, nós temos 4 palavras que simbolizam magistralmente a posição que uma pessoa pode adotar perante o sofrimento do outro. Isso aqui é, né? Neemias já começa dando uma aula aqui para nós sobre como se comportar perante o sofrimento do outro, perante a paixão. Pathos é paixão também, como a paixão de Cristo. Então, vamos mergulhar um pouquinho aqui nessa questão. Empatia com o próximo. Neemias vivia confortavelmente no palácio do rei Artaxerxes, na fortaleza de Suzã. Era copeiro do rei, homem de confiança, que era um tipo de um mestre de cerimônias, mas também responsável pela segurança. Ele experimentava o que o rei ia beber, o que ia comer. Então, ele estava envolvido com a segurança do rei. Uma pessoa de confiança, um cargo de confiança completamente. E era essa a posição dele. Chega um grupo chefiado pelo seu irmão, ele pergunta como é que estão as notícias, o que está acontecendo, as notícias eram terríveis, e ele não ficou indiferente, apático. Apático é aquele que não sente a dor do outro. A é não em grego, pathos, o mal, o sofrimento. O apático é aquele que olha, não faz diferença nenhuma. Ele não sente, ele não tem qualquer tipo de ligação com aquela pessoa que sofre, então ele fica apático. Então, essa pessoa, o apático, é aquele que fica indiferente, ele nem percebe, né? Ele passa a não ver, ele não tem nenhuma relação com o sofrimento. Nem minimizou o problema ou achou que aquilo era comum. Antipático. O que é anti? É contrário ou aquele que se coloca no lugar de. O antipático aqui pode ser aquela pessoa, vocês devem conhecer, né? Você fala assim, puxa, estou devendo 10 mil reais no banco, ele vai falar, mas eu devo 100. Né? Ele não está nem aí para o seu problema, e ele já se coloca
como sofrendo mais do que você. Tem isso ou não tem? Tem gente que você vai compartilhar alguma coisa, daqui a pouco ela que está falando para você, ela não permite que você compartilhe nada, que você demonstre algum tipo de sofrimento. A gente nem faz isso com esse tipo de pessoa. Ele é um antipático. Ou ele quer se colocar no seu lugar, ou ele está contra você. Minimiza o problema. Não, isso aí não é nada. E eu que? Ele está longe de ser empático. Ele é o antipático. Aquele que se coloca, ele minimiza o problema, acha que aquilo é comum. Não, isso não é nada. Ele teve a verdadeira empatia, o Neemias, porque ele que pergunta, né? Nem o irmão que chega lá e sai falando, ele que perguntou como é que estão as coisas lá, ele estava ansioso, ele queria notícias, ele estava preocupado com o Israel. Hoje a gente tem que contextualizar isso para nós. O crente de hoje, ele não é preocupado com a nação dele. Ele pode ser, eu acho que a gente tem que ser. Mas, naquele tempo, Deus tratava com a nação de Israel. Hoje, Deus trata com a igreja. Então, a minha preocupação tem que ser quem? A igreja. Como é que está a igreja? É isso que a gente tem visto? Não, infelizmente. As pessoas cada vez mais falam, não, eu creio, eu tenho fé, eu sou crente, mas na igreja não gosto. Está cheio de... Aí começa a criticar. Fulano isso, pastor aquilo. Tá certo, às vezes a gente vê, né, gente andando torto aí, líderes cristãos que não vão bem, mas ficar ressaltando isso e falando, dando assunto para incrédulo criticar, me desculpa, não tem nada a ver com essa empatia que o Neemias demonstrou. Então, estamos falando aí do primeiro valor importante e que acaba virando qualidade de líder, como nós falamos, porque a pessoa que tem empatia, ela está pronta a liderar uma liga, por exemplo. Ela se preocupa com as pessoas que estão fazendo parte, ela procura ajudar, se for o caso, fazer uma oração, perguntar se tem algum problema, dar um conselho, empatia. Simpatia, não falei da simpatia, né? Simpatia somente se ele estivesse passando pelo mesmo problema. Sim, em grego é mesmo, igual. No latim é concomitante, concorrente. Aqui é sim, é igual. Ou seja, simpático é aquela pessoa que se identifica com você na mesma dor que ela tem. Tá bom, né? Não é tão ruim ser simpático, mas não chega perto do empático. Que o simpático é aquela pessoa que foi pobre, aí ela prospera, aí ela se preocupa com os pobres. Mas ela é só simpática. Porque ela passou por problemas e ela se identifica com aqueles que estão passando. Jesus era simpático ou empático? Totalmente empático, né? Oh, meu Deus, maravilhoso. Totalmente empático. Estava lá no céu reinando, comandando tudo. Olha para nós, que não temos identificação nenhuma com ele. No que a gente se identificava com Jesus quando a gente era incrédulo? Nada. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Isso é empatia. E aí ele fala, eu vou lá salvá-los. Aleluia, né? Eu vou lá tirá-los dessa lama do pecado. Eu vou lá para ensinar o perdão. Eu vou lá para ensinar a misericórdia, a empatia, né? Que não é uma palavra que tem na Bíblia, que ela foi desenvolvida muito tempo depois, mas se existisse, estava na Bíblia, né? Porque
aquilo que Jesus demonstrou por nós, claramente a empatia, né? Então, a simpatia é ruim? Não, mas a simpatia é quando você está lá junto com pessoas iguais a você e você entende essas pessoas. Não é tão difícil porque você está entendendo a si mesmo. Agora, a empatia é aquele negócio que você não tem relação nenhuma com o sofrimento daquela pessoa. Você não produziu, você não contribuiu, você não incentivou, mas você tem compaixão daquela pessoa. Compaixão é quase um sinônimo de empatia.